conhecendo as gerações que pisam no teatro da humanidade na atualidade. Vamos falar, queridos pais, sobre 3 tipos de geração. A geração X, Y e Z. Nunca se esqueça que quando dar alguma estatística ou falar sobre algumas datas, existe variabilidade. Nós não podemos levar ao pé da letra, caso contrário, incorremos o risco de não entender as ferramentas de gestão da emoção e aplicá-las adequadamente. Falando sobre a geração X, é uma geração que mais ou menos nasceu na década de 60, entre a década de 60 e 80 do século passado. É a geração cujos pais viveram o drama da Segunda Grande Guerra Mundial, algo inenarrável. A humanidade entrou em colapso. Mais de 70 milhões de vidas foram perdidas. Países europeus que eram amigos se tornaram inimigos mortais. Os pais viveram debaixo de bombas, ou então ouviram, em países que não guerrearam diretamente, ouviram falar das bombas, ouviram falar das atrocidades, ouviram falar do Holocausto. Judeu, ouviram falar dos campos de concentração. Aí nasceu, depois de alguns anos, a geração X. Debaixo da tecnologia, televisão, o telefone, o acesso a informações, essa geração cresceu contestadora, debatendo com seus pais, protestando o que eles viveram, querendo se reinventar como ser humano e como humanidade. E essa geração gerou uma outra chamada Y. Essa geração surgiu entre a década de 90 e 2000. É uma geração que ficou deslumbrada, fascinada, encantada com a internet, com o uso de celulares. Essa geração se achou poderosa porque fazia parte da história. O mundo estava sendo transformado. E era uma geração criativa que procurava libertar seu imaginário e desenvolver uma agenda acadêmica onde profissionalmente eles teriam sucessos, executariam seus sonhos e se tornariam atores sociais capazes de fazer a diferença. É uma geração não tão segura e contestadora como a X. A X é chamada Baby Boomers. Como eu disse, nasceu num ambiente cujos pais viveram ou ouviram falar de maneira mais próxima e intensa da Segunda Grande Guerra Mundial. A geração Y é a geração Next, ou a geração Millennials. Essa geração, ela, portanto, carregou muitos sonhos, muitos projetos, um deslumbramento fascinante, mas não era tão forte, tão líder e tão contestadora como a geração dos seus pais, a geração X. E de repente, os jovens, na década de 90, geraram as crianças e adolescentes dos anos 2000. O que aconteceu é que essa geração se psicoadaptou a toda a tecnologia. Parece que tudo é mágico. Antigamente, quando algumas pessoas iam numa fazenda e nunca teve contato com a zona rural, elas acreditavam que os abacaxis davam em árvores. A geração Z, filha da geração Y, ela não ficou impactada com as tecnologias, porque cresceu no meio das mídias sociais, cresceu no meio da internet e desenvolveu desde a infância
a pré-adolescência, a adolescência, uma habilidade incrível para manipular computadores, programas, para navegar na internet e para enviar mensagens. Lembre-se, a psicoadaptação, ela é muito positiva quando ela estimula a ansiedade para que possamos nos reinventar, lutar pelos nossos sonhos, não se curvar aos desafios da vida. Mas quando a psicoadaptação leva a uma perda atroz do prazer e nos conduz a querer tudo rápido e pronto, a reclamar de tudo e de todos, caso dessa geração de crianças e adolescentes, o resultado não poderia ser pior. É uma geração que exige muito, mas doa-se pouco. É uma geração que parece tão autoritária, que sabe o que quer. Quando você coloca um jovem na frente de um adulto para debater um tema, quando você pede para ele fazer uma ligação para resolver um problema com pessoas que não conhece, eles bloqueiam a sua mente. Eles não sabem se reinventar. Tem muitos desejos, mas desejos não são sonhos. Desejo de ter um grande amor, desejo de ter bons amigos, desejo de ser um bom estudante, mas os desejos não resistem aos problemas e às dificuldades do dia a dia, ao calor da segunda-feira. É uma geração que deseja muito, mas sonha muito pouco. Uma geração que parece forte, mas é muito frágil. Deixe-me contar um exemplo de um caso que aconteceu com um paciente meu da geração Y, a geração da década de 90. Uma mãe, querendo proteger o seu filho, porque tinha um trauma no passado com borboletas, dizia: não toque nas borboletas, porque se você tocar, você vai ficar cego. Porque transmitiram para ela que se tocar na borboleta e encostar nos olhos, a pessoa perdia a visão. Claro, o biógrafo do cérebro registrou uma janela killer, duplo P, duplo poder, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida e expandida pelo fenômeno RAM. Este jovem cresceu sem proteção emocional. Quando adulto, ele era capaz de enfrentar plateias para falar em público, mas não enfrentava uma borboleta. Era capaz de dirigir máquinas como carros, dirigir empresas, mas não era capaz de enfrentar um estímulo estressante com uma simples borboleta. Bom, os pais do passado imprimiram traumas sem perceber nos seus filhos. E hoje, os pais, sem perceber, imprimem com muito mais facilidade, porque a geração Z é uma geração mais frágil. Parece forte. Os pais dão bronca em público, registram uma janela killer duplo P que o pai não valorizou no momento importante que a criança ou adolescente vivia, se sentiu humilhado. Os pais acabam tendo uma atitude grotesca. Por exemplo, você não me ama, você é irresponsável, você não honra a minha história e tudo que eu faço por você mesmo. Parece que a geração Z, essa geração que nasceu a partir dos anos 2000, está alienada, mas o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, nunca está alienado. Ele registra de maneira intensa e poderosa, asfixiando o desenvolvimento da personalidade dos filhos. Então, é uma geração que menos ouve os pais e os pais, portanto, exageram no comportamento para se fazer ouvido. Se você precisar fazer chantagens e elevar o tom de voz, você, pai, que é da geração Y, com a geração que você está gerando, a geração Z, alguma coisa está errada. Você é grande fora e pequeno lá dentro. Porque se você usar ferramentas de gestão da emoção dos pais brilhantes, você poderia abaixar o tom de voz e o seu filho te ouviria.
você poderia ser educado e elegante e o teu filho seria impactado. Ele não é impactado porque você não teve a oportunidade de criar plataformas de janelas light para que a tua imagem e as tuas palavras sejam encontradas pelo gatilho da memória. Lembre-se, os 4 copilotos gatilho abrem janelas lights que representam a sua grandeza, sua sabedoria e a sua maturidade. Como os pais não desenham plataformas no inconsciente dos filhos, porque os filhos cresceram debaixo da síndrome do pensamento acelerado. Porque os filhos, eles estão ansiosos, irritadiços e tensos. Os pais apelam. Os pais têm atitudes grotescas para serem minimamente ouvidos pela geração Z. Pais, saibam que para abrir o cofre da mente de um ser humano é mais importante a sabedoria do que a agressividade. Muito mais importante a sensibilidade do que as chantagens. Muito mais importante a sua capacidade de mostrar-se elegante, nobre, mesmo que o seu filho aparentemente não te ouve, do que pressioná-lo e querer domar o seu cérebro. A geração Z está tensa, ansiosa, ela é uma geração hiperconectada, hiper rápida, ela tem de ser conquistada de uma outra forma. Você, que é a geração Next, ou Millennials, você precisa das ferramentas de gestão da emoção. Não adianta utilizar os métodos que os seus pais da geração X usaram. Um olhar deles tinha impacto. Uma palavra corrigindo era capaz de provocar uma turbulência no território da sua emoção. Hoje, se você quer fazer o mesmo, você que é da geração Y, com a geração Z, você vai perder. Cérebros não se domam, se educam. Mentes não se colocam rédeas, estimulam a pensar para que os seus filhos possam ser seres humanos incríveis, resilientes, lúcidos, coerentes, capazes de desenvolver um raciocínio esquemático, um raciocínio impactante para que eles tenham sucesso na vida. Educar, nunca se esqueça, é semear com paciência e colher com perseverança. Essa geração dos seus filhos é diferente da geração que você viveu. Você precisa prestar atenção seriamente nisso. No passado, pais, vocês, usando uma metáfora, quando alguém os ofendia, com 10 volumes de agressividade, conseguiam suportar. Porque vocês participavam de uma geração cujos pais, a geração X, que cresceram diante das atrocidades da guerra, os ouviam. Vocês prestavam atenção nos seus pais. E as dores e frustrações, bem como perdas, eram muito melhor suportadas. Hoje, essa geração, que parece tão inteligente, rápida e super conectada, ela é mais frágil. Às vezes, um volume de tensão e agressividade é mal suportado. Por isso que nós estamos assistindo, na atualidade, crianças desistindo da vida. Aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre crianças de 10 e pré-adolescentes de 14 anos. Isso era algo incomum no passado, e incomum na sua geração. Mas agora, essa geração intoxicada digitalmente, muito mais frágil, embora muito mais autoritária e que aparentemente sabe muito mais do que quer, ela não tem resiliência. Não usem os mesmos métodos. Use a sabedoria, use as ferramentas de gestão da emoção. Quando seu filho estiver passando por uma dor, ao invés de você criticá-lo
quando o seu filho estiver falhando, ao invés de você humilhá-lo, quando o teu filho te decepcionar, ao invés de você chantagear, diga para ele que ele é inteligente, capaz. Diga para ele que ele é forte e que você acredita que ele vai reciclar a sua história. Diga para ele que você aposta na sua capacidade intelectual. Não seja mais alguém acrescentando uma sobrecarga no território da sua emoção. Alguém pressionando por dentro, porque sem que você perceba, às vezes ele está se autopressionando de maneira atroz. Como eu disse, cobrando excessivamente e se achando incapaz e às vezes até indigno de ser seu filho ou indigno de existir. Nós desenvolvemos o programa Você Insubstituível, uma vacina emocional contra suicídios e transtornos psíquicos. Vá até esse programa que é gratuito. E leve o seu filho também a assistir esse programa. A vida é um show imperdível. Abrace mais, encoraje mais, apoie mais a geração Z. Ela precisa de pais da geração Y que consigam entender que eles estão desenvolvendo a síndrome do soldado cansado e a síndrome do pensamento acelerado. É uma geração que está completamente perdida, embora parece que é uma geração que sabe o que está fazendo. Resumo da aula. Há 3 gerações que podemos descrever no teatro da existência na atualidade. A geração X, que é a geração frequentemente dos avós, são os baby boomers, da década de 60 até a década de 80, que cresceram debaixo dos estímulos estressantes que seus pais viveram na Segunda Grande Guerra. É uma geração mais segura, uma geração muito mais sonhadora e contestadora. A geração Y, que é a geração que se deslumbrou com a tecnologia, foi antes dos anos 2000, que começou a navegar pela internet. É uma geração razoavelmente segura, que ouviu seus pais, observavam os seus valores e os seus ensinamentos. E agora nós temos uma geração Z, intoxicada digitalmente, envolvida-se numa tecnologia sem precedente. É uma geração que está levando os pais e professores a estarem completamente perdidos para educá-la. As técnicas que vocês aprenderam dos seus pais valem muito pouco para com a geração dos seus filhos. Vocês precisam de ferramentas de gestão da emoção para conquistar o território da mente deles, para estimulá-los a desenvolver habilidades como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, ousarem, se reinventarem, gerenciarem o seu estresse e escrever os capítulos mais nobres em seus dias mais dramáticos. Geração Z precisa de pais muito inteligentes. Pense nisso.